Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Para fechar esse ciclo, de vídeos sobre critérios de projeto e requisitos de certificação de estruturas aeronáuticas, a gente vai colocar aqui, para finalizar, os requisitos para análise de fadiga. Vamos destacar os requisitos para análise de fadiga na base de certificação. Então, na verdade, a gente tem na nossa base de certificação, lá do FAR 25, já a gente volta lá no site da FAA, um único parágrafo, que é o 25571, que vai trazer os elementos, ou seja, vai destacar as filosofias de projeto à fadiga que a gente vai começar a discutir no próximo vídeo. Tá? Eu não vou, vamos dizer assim, gastar tanto tempo aqui, porque a gente vai, na verdade, de alguma forma, sintetizar e resumir essas filosofias já no próximo vídeo. Ele só destaca aqui os itens que estão associados à análise de fadiga para seções de fuselagem e viga e o subparte, ou seja, a parte do parágrafo relacionado a trem de pouso. Veja que no requisito para análise de fadiga eu tenho algumas filosofias, como a filosofia tolerante a dano e essa aqui que é a Safe Life, que é a vida segura. Veja que o requisito ele me indica vida segura para projeto de trem de pouso e tolerante a dano para caracterizar o relatório de fadiga para as partes estruturais de fuselagem e asa. Tá? A gente tem outros requisitos na base de certificação. Vamos só voltar aqui, vamos só lá no site e olhar esse parágrafo. Tá? Então, eu só reproduzi ali esse parágrafo da base de certificação. Ele vai, é isso daqui, basicamente, que me governa a certificação à fadiga. É claro que esse é o requisito da certificação, mas a gente vai ver no próximo vídeo que a gente precisa, na verdade, consultar uma circular associada a esse requisito aqui da base de certificação, que vai nos ajudar a interpretar e entender todos esses elementos aqui. Então, é um outro documento possivelmente que vocês vão dedicar bastante hora estudando, que é essa circular consultiva, que é essa AC, associado a esse parágrafo da certificação, o 25571, relacionado à fadiga e à tolerância a dano. A avaliação, tipo análise de fadiga e tolerância a dano em relação à certificação à fadiga. Deixa eu voltar aqui. Então, outros requisitos estão associados, por exemplo, a questão de você ter um comparativo entre resultados de ensaio experimental e simulação computacional associado ao impacto de pássaro. Aqui a gente resume isso, o requisito, então ele não deve haver penetração. Esse teste deve provar que não deve haver penetração no cockpit, não deve haver penetração no tanque de combustível, não deve danificar superfícies de comando. Tá? Então, aqui é o resumo do que trata esse requisito. Além disso, a estrutura deve possuir elementos capazes de absorver a energia de impacto, porém manter-se ao máximo em sua configuração original, a fim de que possa realizar um pouso seguro. O alumínio apresenta aqui ele destaca que como material dúctil, apresenta grande deformação plástica, tornando-se muito atrativo e juntamente com os compostos, que para essa situação de análise de impacto também me apresentando excelentes resultados nessa condição. E aí, por fim, a gente destaca justamente esses relatórios de certificação. Que o objetivo da atividade de certificação é estabelecer, por meio de requisitos, um nível mínimo de segurança que geralmente a gente apresenta para a autoridade aeronáutica por meio daquelas margens de segurança, que deve ser verificada em toda a aeronave ou produto e fiscalizar tecnicamente a aplicação desses mesmos requisitos.
Então, o engenheiro aeronáutico ou aeroespacial deve sempre conhecer a base de certificação, que são, né, esses elementos que eu resumidamente trouxe nesses 3 vídeos, que o avião será certificado. No caso, a gente destacou bastante tempo na base do FAR 25, né, avião de transporte regular de carga e passageiro. Ou seja, quais são os requisitos, bem como, né, a circular consultiva, né, que são os anexos dos requisitos. Isso a gente vai mostrar. Né? Esses anexos aqui, ó, deixa eu aproveitar que a gente está com bastante tempo para esse vídeo, eu já vou adiantar. Né? Esses circulares a gente encontra no site da FAA. Tá? Então, no FAA a gente vai encontrar esses circulares, né, que são esses adendos aos requisitos. Né? Então, por exemplo, do parte 25, eu venho aqui, eu vou ter vários circulares que vai me auxiliar, né, na interpretação da base de certificação. Por exemplo, aquele 25571 que eu falei para vocês, vamos procurar ele. 2571, que é o de tolerância a dano. Fadiga e tolerância a dano. Então tem vários elementos aqui, olha ele aqui, ó, tá? Que te ajuda, né, no entendimento. No caso aqui esse, né, vai me ajudar no entendimento, né, vai me guiar, né, no entendimento desse requisito aqui, que é o requisito de fadiga e tolerância a dano, né? Que é análise de fadiga e tolerância a dano. Então ele vai, isso aqui é leitura obrigatória, tá, gente? Não tem como escapar. Tem que ler esse material, né, se apropriar do conteúdo desse material para até entender aspectos, né, de análise do full scale, né, do ensaio em escala real de fadiga. Essas coisas todas a gente pode até discutir, né? O que é, não é, vamos dizer assim, o dano generalizado por fadiga, que ele vai tratar aqui. Então é um documento bem interessante para você, né, dar uma estudada e entender aí essa lógica do que vai existir no relatório, né, de análise de fadiga. Tá? Vamos voltar aqui. Perfeito. Tá? Então o relatório que ele fala aqui, né, o relatório de análise, né, ou seja, isso daí, né, deve ser cumprido pelos relatórios de análise estática e o relatório de análise da fadiga. Ou seja, todos esses requisitos são, como eu destaquei, são, né, formalizados nesses relatórios, e a gente vai mostrar para a autoridade aeronáutica que em asa, fuselagem, superfícies de controle, né, trem de pouso, a gente garante, né, o atendimento desses requisitos, e isso está demonstrado nesses 2 relatórios. Então, relatório de análise estática, né, estrutura intacta mais a carga última, né? A certificação via análise, ou seja, modelagem e simulação, não é? Mais ensaios, e o relatório de análise de fadiga que a gente vai apresentar, não é? A resistência residual, não é? Ou seja, a análise da resistência da estrutura com trinca, né? Então, estrutura falhada mais carga, né? Limite mais envelope, espectro de carregamento, a questão, né, da propagação, né, que é a propagação de trincas por fadiga, né, ou seja, a estrutura falhada e ainda existindo a carga cíclica, ela vai fazer com que essa trinca possa propagar, né, e a fadiga em si. Tá? E aí a gente tem essa questão do desdobramento, né, da estrutura global, né, nessa condição. Né? Eu tenho a estrutura global, né, a gente tem seção, né, grande montagem, por exemplo, a fuselagem, né, a fuselagem traseira, uma submontagem, né, por exemplo, ele vai destacando aqui, até chegar nos elementos estruturais, que é o que a gente discutiu bastante, né, nos vídeos anteriores. Né? Em cima desse desdobramento, por exemplo, é que a gente vai fazer análise estática e fazer análise de fadiga. A gente vai analisar a estrutura como um todo, vai analisar
vamos dizer assim, grandes montagem, submontagem, até elementos estruturais, dentro dessa condição de certificar, né, esse produto no viés do relatório estático e no relatório, tá, a fadiga. Então, com esse vídeo a gente fecha esse ciclo, né, introdutório do curso. No tópico de critérios de projetos de requisitos de certificação de estruturas aeronáuticas, e no próximo vídeo a gente já começa com a apresentação das filosofias de projeto à fadiga, dando um resumo mais teórico sobre os elementos que vão estar, né, dentro desse tópico aqui, ó, desse parágrafo aqui da base de certificação 25571, tá? Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.